Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Deixar de congregar é um perigo espiritual. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25. Se considerarmos uns aos outros, estaremos também dispostos a estimular o amor e as boas obras em nossos irmãos. Neste tempo tão difícil, onde o amor verdadeiro tem esfriado na vida de muitos crentes, temos o dever de estimular uns aos outros ao amor, para vencermos tanto o esfriamento, como também as lutas e os obstáculos que surgirem pela frente em nossa vida com Cristo. Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Quando amamos uns aos outros, somos reconhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor, pois o verdadeiro amor vence as barreiras, as dificuldades e nos faz permanecer sempre inabaláveis diante das tempestades da vida. Em relação ao estímulo às boas obras, precisamos lembrar que, como membros do corpo de Cristo, somos chamados para as boas obras. Portanto, precisamos também estimular uns aos outros, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em nossa caminhada cristã, devemos estimular uns aos outros para juntos realizarmos as boas obras preparadas por Deus. Portanto, nesta empreitada não estamos sozinhos, pois o Espírito Santo nos ajuda. Aleluia! Entretanto, precisamos lembrar que não fazemos as boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos. Todavia, como salvos em Cristo Jesus, carecemos de uma igreja local para congregarmos e nos dedicarmos ao serviço das boas obras preparadas por Deus. Portanto, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Na igreja primitiva, alguns criaram um costume em deixar de congregar. Hoje também não é diferente. Muitos ainda continuam com esse costume, porque pensam que não é uma necessidade espiritual. E por conta dessa distorção, não congregam regularmente em uma igreja. Entretanto, congregar em uma igreja é um princípio estabelecido na palavra de Deus, pois igreja é uma palavra grega que significa eclésia, que literalmente significa assembleia, uma congregação de pessoas. No Novo Testamento, é o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadão do reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Um dos grandes privilégios que temos como membro da família de Deus é o de pertencer à sua igreja. Todo verdadeiro crente é membro da igreja do corpo de Cristo e, portanto, necessita congregar em uma igreja local, como diz as Escrituras, não deixando a nossa congregação. Jesus também disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem." As ovelhas jamais andam sozinhas. Elas precisam de um pastor e de um aprisco para serem cuidadas e assim sobreviverem. Da mesma forma é o crente. Ele precisa de um pastor para apacentá-lo e de uma igreja para congregar. Entretanto, se ele se isolar e deixar de congregar por causa de alguma coisa que vier a acontecer, isso será perigoso para a sua vida espiritual. A palavra de Deus nos alerta. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Congregar é uma ordem de Deus, não é um mero conselho para participar. Não é algo optativo. Congregar é tão obrigatório quanto qualquer um dos mandamentos do Senhor. Não é simplesmente o desejo do pastor ou de homens. É uma ordem de Deus para reunir seu povo. Portanto, não podemos deixar de congregar. Assim, procure uma igreja para congregar. Uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus. Muitos pensam que a igreja é fraca e desprezível.
mas a igreja é forte, gloriosa, poderosa e indestrutível, porque está fundamentada em Cristo Jesus. Aleluia. Ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor começou com uma pequena reunião de 12 discípulos. Eles não estavam isolados e nem espalhados, mas permaneciam juntos, unidos numa só fé, congregando. Entretanto, Jesus adverte aqueles que querem fazer parte de sua igreja: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E quando Jesus foi elevado aos céus, os apóstolos e a igreja primitiva voltaram e foram se reunir no cenáculo para a oração, e estavam todos congregados num só lugar. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Paulo também congregava na igreja que estava em Antioquia. Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 3. E em Apocalipse fala de várias igrejas onde o povo de Deus congregavam. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. As verdadeiras ovelhas do Senhor congregam porque andam em plena comunhão com os irmãos. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só podemos ter comunhão com os irmãos quando congregamos. O verdadeiro crente é aquele que congrega, porque sabe que necessita da igreja e do pastor para ser apacentado, cuidado e protegido em sua vida espiritual. Logo, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Portanto, como membro da igreja de Deus, devemos obediência e sujeição aos nossos líderes. Mas também devemos admoestar uns aos outros se porventura percebermos suas ausências. Assim diz a palavra do Senhor. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É um dever cristão admoestar uns aos outros, porque é um mandamento recíproco da parte de Deus para nós, seu povo. Ao perceber a ausência de um irmão ou uma irmã que está deixando de congregar, seja na célula ou nos cultos aos domingos, temos a responsabilidade de admoestá-lo. A admoestação é o ato de advertir, aconselhar e dar uma leve repreensão em amor, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Portanto, deixar de congregar, além de ser uma desobediência ao princípio de Deus, é também um grande perigo espiritual que poderá resultar na perca do arrebatamento, se caso o mesmo ocorrer em nossa geração. Isso é muito sério, meus amados. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.